Antes de falar do livro, eu queria apresentar um pouco a minha pessoa. Quem é Marcos? Qual a relação que tem esse autor com essa temática do livro? Primeiro, eu quero chamar a atenção para um detalhe. Eu, quando comecei a lecionar, inclusive na cidade de Mucugê, para o ensino médio, professor leigo, eu tive um interesse muito peculiar sobre a temática avaliação. Eu sempre acreditei que o professor que dominasse bem o trabalho avaliativo, que ele conseguiria ter êxito do ponto de vista cognitivo com seus alunos. E quando eu comecei a fazer a faculdade, esse interesse, essa inquietação sobre essa temática, ela se tornou ainda mais intensa. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria Municipal de Mucugê, na Chapada Diamantina, como coordenador pedagógico. E naquela ocasião foi implementado no município o primeiro sistema de avaliação externa, algo também que chamava muito minha atenção. Eu me interessava muito pela pedagogia das competências, era entusiasta com essa ideia de uma avaliação que tinha como pano de fundo os conteúdos e que tinha como a primazia de desenvolvimento de competências e habilidades. O que enchia meus olhos e eu achava muito interessante esse processo no âmbito de uma avaliação externa. Então eu participei dessa implementação da avaliação externa. A gente recebia uma assessoria, e que é um detalhe fundamental, a forte participação da iniciativa privada orientando as implementações de políticas públicas. Isso eu vivenciei na ocasião, mas também, modesta em partes, eu quero colocar que a pessoa que fazia esse suporte à secretaria era uma pessoa muito competente, eu aprendi bastante com ela. E essa experiência de implementação de avaliação externa eu levei também quando eu tornei supervisor pedagógico geral no município de Cândido Sales. Então, assim, avaliações externas era algo que eu achava que era fundamental, não somente para ajudar a melhorar o trabalho do professor em sala de aula, já que ela influencia a prática pedagógica, como também ela seria importante para ajudar a gestão pública a tomar decisões em relação a questões didático-pedagógicas e a questões também de investimentos na educação. Então a gente fica muito naquele movimento, naquela onda do modismo, tal região está fazendo, está tendo sucesso, a gente acaba entrando nesse movimento. E aí eu tenho essa figura do Marcos, coordenador pedagógico, entusiasta do sistema de avaliações externas. Aí o que é que acontece? Teve uma época que eu comecei o processo de preparação para o concurso público do IF Baiano, e eu comecei a estudar entre várias temáticas sobre políticas educacionais, e aí eu comecei a compreender um pouco mais o outro lado da moeda, a parte crítica, Por que se investe tanto em avaliações externas quando os resultados delas, em grande parte, eles representam um cenário bastante óbvio, Cidades de situações socioeconômicas pobres, elas têm resultados inferiores nessas avaliações quando comparados a outras realidades mais prósperas. Então, passei no concurso, comecei a trabalhar com meus alunos sobre políticas educacionais, era um dos componentes curriculares das licenciaturas que eu trabalhei no IF Baiano do Senhor do Bonfim. Inclusive, a gente chegou a fazer projeto de extensão, os alunos aplicaram avaliações externas, tentando ampliar um pouco o alcance do currículo, incluindo outras disciplinas, tentando também deixar subsídios para que as escolas tomem decisão do que devem fazer ou não sobre aquelas informações, enfim, fazendo uma discussão um pouco mais crítica, um pouco mais ampla sobre esse processo. Porém, quando eu fui fazer o mestrado, eu queria compreender como é que o cenário de uma das maiores cidades
da Bahia, estava relacionado com esses índices oficiais, como o IDEB, não só o IDEB, mas as avaliações externas, como o Prova Brasil até então, né, tinha essa nomenclatura. Como é que aquela secretaria lidar com essas orientações do Ministério da Educação, né? Qual era a forma de gerenciar e monitorar esses índices e que impacto isso tinha nas suas decisões em relação à tomada de decisões e em relação a distribuições de recursos para a educação. Eu tô me ouvindo 2 vezes, gente, tá tendo um pouco de delay, por isso que eu acabo ficando um pouco confuso no raciocínio, mas eu vou tentar aqui manter a linha de raciocínio. Então, na minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei compreendendo como é que se dá, no âmbito da gestão pública municipal da cidade investigada, a política chamada de política de responsabilização. É a chamada política de accountability. Um termo muito comum no meio empresarial e que ele indica aquele sistema que avalia um determinado serviço e a partir dessa avaliação, os sujeitos responsáveis por fornecer determinado serviço, eles são responsabilizados por aqueles que eles fizeram. Então, se teve metas e essas metas forem alcançadas, esses sujeitos são bonificados. Se não, eles deixam de receber esses benefícios. Aparentemente parece uma coisa muito boa, muito importante. Porém, quando a gente analisa isso no setor público, porque vivenciamos muito forte uma tendência ideológica, né, chamada de neoliberalismo, e que ela vem determinando como as políticas públicas, especialmente no Brasil, vêm sendo conduzidas. E essas conduções, elas tratam o Estado, em toda a sua complexidade estrutural, como se fosse uma empresa. Então, traz todos os pressupostos empresariais para operacionalizar o Estado. E aí o que é que acontece? Quando a gente analisa a política de responsabilização, a responsabilidade cobrada, ela fica sobre a classe trabalhadora, especialmente na figura do professor. E com isso, muitas vezes, o Estado deixa de cumprir com sua responsabilidade social, enviando os investimentos para os determinados setores e as demandas da educação, né? E aí o que é interessante dessa pesquisa é o seguinte: o trabalho de pesquisa foi feito sobre a gestão pública municipal, ou seja, uma Secretaria Municipal de Educação, e tomou como referência 2 escolas. Uma escola que teve o maior resultado do IDEB, em relação ao ano de 2017, e a que teve o menor resultado do IDEB. Aí a pesquisa se propôs a analisar como é que a secretaria lida com a escola que teve o maior resultado e com a escola que teve o menor resultado. A gente pensa que aquela que tiver maior demanda, maior necessidade, ela terá um tratamento diferenciado. Da mesma forma, as escolas que apresentam uma condição melhor, ela vai ter também uma forma diferente de ser tratada. Isso acontece na prática? Vou deixar para que vocês descubram na leitura, tá bom? E aí é o seguinte, a pesquisa ela vem analisando também. O IDEB representa qualidade? Que tipo de qualidade pode ser construída pelo setor público a partir de pressupostos empresariais? Outras questões. A escola com o melhor IDEB, de fato ela tem o melhor ensino? E o contrário disso, para quem consegue alcançar as metas, o fato de receber recursos a mais vai resolver o problema daquelas escolas que não receberam porque não atingiram as metas?
Então, assim, gente, são várias questões que o livro levanta e que, de forma alguma, eu vou responder aqui. Até porque também o objetivo da pesquisa não é necessariamente trazer respostas, né? Mas é fazer levantamentos de reflexões e, com base na metodologia científica aplicada, ela poder fazer a leitura da realidade investigada. Então, eu quero só fazer um chamado aqui em relação à capa. Vou ampliar ela aqui. A capa do livro traz, de um lado você tem uma realidade educacional bastante desenvolvida, né? Equipamentos das novas tecnologias, aquela lousa digital, a escola bem arejada, e do lado a gente tem uma outra realidade, aquela realidade de quadro de giz e as carteiras, inclusive precárias, né? Alunos que inclusive não estão nem fardados. E aí a capa ela já provoca nesse sentido. A gente tem uma relação dialética entre a aparência e a essência. A aparência mostra algo muito aquém da realidade. E é justamente isso que o livro mostra. Que essa ênfase que é dada nos dados, nos números, acaba camuflando a realidade. E ela não mostra, de fato, aquilo que precisa ser feito para melhorar a educação. E muitas vezes os grupos políticos se apropriam desses índices para fazer seu marketing político. Então quer dizer que se o IDEB cresceu, a qualidade da educação melhorou. Será que realmente isso acontece? Porque quando eu fiz o levantamento do IDEB, né, no ano de 2017, que foi o ano que eu estava fazendo a pesquisa, eu fiquei curioso. A melhor escola da que é a terceira maior cidade da Bahia. Aí eu fiquei com aquela curiosidade, eu tenho que ir lá conhecer. E assim eu fiz quando eu fui fazer a pesquisa de campo, né? Fui fazer entrevista, fui ter acesso aos documentos da escola, ver como eles fazem a avaliação institucional, o projeto político-pedagógico daquela escola. Então, no nosso imaginário, a gente pensa uma escola extremamente estruturada, uma escola grande, onde você tem os espaços para os alunos fazerem a refeição, você tem a biblioteca, né? A direção da escola tem o seu espaço próprio. Então, a gente no imaginário imagina isso. O maior IDEB da cidade com mais de 300 mil habitantes. A gente imagina que a qualidade seja mais ou menos como essa que a gente vê aí na imagem da capa. Só que quando você chega na escola, você se surpreende, não necessariamente com a infraestrutura. Não quer dizer que a escola seja tão precária, mas, por exemplo, não tinha biblioteca, não tinha um espaço próprio para os alunos fazerem as refeições, não tinha espaço de lazer, você não tinha a sala própria da direção, mas era a escola com o maior resultado do IDEB. Então tem coisa errada aí. Quando você vai para a escola que tem o pior, no imaginário você vê uma escola com espaço físico praticamente para cair, né? Quando você chega lá, você vê que, em termos estruturais, não se diferencia da escola com o maior. E com o agravante, porque na escola com o pior resultado do IDEB, ela tinha o refeitório, que na outra escola não tinha. Então, é essa discussão que a gente precisa fazer sobre essa lógica empresarial no setor público. Porque muitas vezes ela vem para atender interesses maiores. Ela está lá como pano de fundo, fingindo que está fazendo alguma coisa para o sistema público, quando na realidade caminha no sentido
de uma maior precariedade das escolas públicas. Isso é muito bem retratado no livro e recomendo a leitura. Então, na capa é isso aí. A gente tem a contradição entre a aparência e a essência. As coisas, imediatamente, elas se mostram de uma forma, mas quando a gente começa a compreender as múltiplas determinações sobre aquele cenário, a gente percebe que existe algo para além daquela aparência, né? Algo muito mais essencial, muito mais determinante do que o que se mostra imediatamente. Aí vem a pergunta que não quer calar, né? Danilo deu um pouquinho de spoiler aí sobre quem é Valentina e Arthur. Esses dois personagens ficou sem ser referenciado na minha dissertação de mestrado. Eu não consegui uma forma de incluir ele no meu trabalho escrito. Aí na adaptação para o livro eu resolvi trazê-los e eles acabaram se tornando a estrela dessa publicação. E hoje eu quero revelar para vocês, se é que vocês não tiveram a curiosidade de ler o resumo do livro que tem nas livrarias online, eu vou estar revelando para vocês. Olha eles aí. Valentina e Arthur. Aí fica aquela questão, poxa, são dois bonequinhos, o que é que eles têm a ver com a sua pesquisa, o que é que ele tem a ver com a educação? A Secretaria Municipal do município que eu fiz a pesquisa adotou essas duas figuras como as mascotes da Secretaria. Elas representam todos os alunos e alunas da rede de educação daquela cidade. Aí, através do livro, eu achei uma forma de homenagear essas duas figuras e representá-las de maneira crítica na capa, né? Que acaba sendo duas figuras de impacto, vamos dizer assim, do marketing político, né? E que acaba camuflando as questões mais essenciais que todo mundo já está careca de saber que a educação precisa. A educação precisa de investimentos. E quando se fala em investimentos, não se trata somente das condições físicas, né? Mas a gente sabe que se trata da questão da valorização profissional, a questão da participação democrática da comunidade escolar, que precisa estar junto, precisa estar tomando decisões, que está de perto sentindo quais são as demandas que existem nas escolas que necessitam serem sanadas.